Então a senhora vai estar contando para esta amada igreja o teu testemunho e para os nossos irmãos internautas também, irmã Lídia, para eles poderem saber como Deus alcançou a senhora, como a palavra de Deus chegou até a tua casa, como mudou a vida do nosso diácono, nosso irmão Jorge Humberto, e aonde Deus irá levar vocês em nome de Jesus. Fique à vontade, tá? A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãos internautas. É com muita alegria que eu estou aqui na casa de oração que Deus escolheu para mim e para o meu esposo. Porque não foi nem eu, nem meu esposo que escolhemos, foi Deus que escolheu. E por isso estamos hoje aqui, pela grande misericórdia de Deus. Levamos 3 anos para chegar aqui, não sabemos por quê. Mas isto não cabe a nós a dizer, nem a tentar compreender por quê. Uma vez o pastor Robson fez um culto dizendo que Deus, muitas vezes, esconde-nos nas mãos dele. E eu creio que foi isso que aconteceu. Estávamos escondidos na mão do Senhor. E agora chegou a hora dele abrir a mão e permitir que eu e meu esposo viemos conhecer aqui esse santuário magnífico que ele escolheu para nós. Eu vou tentar resumir o máximo possível de tudo, porque tudo que aconteceu na minha vida e na vida do meu esposo, se eu fosse ficar aqui contar os mínimos detalhes, um culto inteiro não chegaria para tudo. Então, eu vou resumir o máximo possível. E gostaria que os irmãos internautas que estejam me ouvindo, que prestem muita atenção naquilo que Deus pode fazer na sua vida, assim como fez na minha vida e na vida do meu esposo. Não é porque você está aí tão longe, que você não está aqui, que você não está presente, que Deus não pode te alcançar, porque Ele pode te alcançar. Preste atenção. Sabe, eu denomino isto, o diabo fez na minha vida e na vida do meu esposo, uma coisa que eu e ele não percebemos nada. É como um cupim. Acho que vocês sabem o que é o cupim. O cupim, quando entra na madeira, ele entra por uma brecha pequenina, ninguém vê. Você lustra o móvel, pensa que ele está lindo, que ele está limpo, e o cupim está ali, comendo bem devagarinho toda a madeira por dentro. Assim o diabo entrou na minha vida e na vida do meu esposo, no nosso casamento. Ele entrou por uma brecha que nós dois abrimos. Nós dois abrimos uma brecha e ele entrou ali. Quando chegamos no Brasil, em Luxemburgo, nós no Brasil éramos numa igreja evangélica. E nós chegamos a Luxemburgo, acompanhamos esta mesma igreja pela internet, mas como o horário do Brasil era 4, 5 horas, às vezes 3 horas, ficava muito de madrugada e nós então paramos de assistir o culto. Ficamos de procurar uma igreja e não procuramos a igreja. E fomos levando nossa vida assim, ficamos afastados do Senhor. E daí o diabo entrou devagarinho na nossa vida e foi corroendo tudo por dentro, tudo, a nossa vida inteira, o nosso casamento de 20 anos. E de repente é como o cupim, ele corrói, 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 e quando você vê a madeira está toda no chão. Assim aconteceu com o meu casamento. De uma hora para outra desmoronou tudo, tudo. O meu esposo ficou doente, muito enfermo, com a coluna, não tinha mais nada, não tinha coluna, só tinha 2 discos. Ele foi viver na casa de uma outra mulher, de repente, que eu não sabia de nada. Só soube uns 20, 30 dias antes que ele tinha se envolvido com uma mulher do mundo, através da internet. E ele foi viver para a casa da outra mulher e também perdeu o trabalho. Ficou na Segurança Social 2 meses, mas depois perdeu tudo. E eu, nesse momento, quando aconteceu isto, quando eu descobri tudo, eu comecei a chorar muito. Eu chorava dia e noite. Eu não deixei de trabalhar nem um dia. Todos os dias eu ia trabalhar. E chorava na rua, no ônibus, na casa dos meus patrões. Chorava dia e noite, sem parar. Em uma semana, na primeira semana, eu perdi 10 quilos. Não fui capaz mais de comer nada, desde o dia que eu descobri isso. Só bebi uma caneca de leite à noite e mais nada. Fiquei mesmo muito magra e fiquei muito doente, mas não parei de trabalhar. E chorava. A única coisa que eu fiz foi chorar. Vendi tudo que tinha dentro da minha casa. Fiz um bazar e falei para ele, tu levas o carro, mas nada que pertence a mim e você, que nós conseguimos em 20 anos, você não leva nada. Vendi tudo. Tudo que tinha dentro da minha casa era tudo novo, tudo na garantia. Fazia 2 anos que estávamos em Luxemburgo.
Eu então fiz um bazar. Tudo que vocês possam imaginar de bonito e bom tinha dentro da minha casa. Eu fiz um bazar, coloquei tudo na sala, no quarto, pus preço em tudo, tudo que valia 2, 3 mil eu pus por 100 euros, 200 euros. Convidei vizinhos, pessoas que eu conhecia, vieram e levaram tudo, tudo, como formigas, como traças, levaram tudo, tudo, não sobrou nada. Sobrou um armário pequeno na sala, um sofá pequeno, um colchão velho que eu fui buscar na cave, que era onde eu dormia. Vendi panelas, louça, tudo, não sobrou nada. Vendi tudo. E chorava, só chorava. E eu não conversava com Deus, porque eu não queria mostrar o meu dedo a Deus e falar: Deus, por que você fez isso? Eu não queria fazer isto, porque Deus não tinha culpa. Quem era culpado era eu e meu esposo. Então, o que eu fiz? Eu só chorava. Um dia eu cheguei em casa, depois de 15 dias que ele estava fora de casa, eu falei: hoje, quando eu chegar em casa, eu vou falar com Deus. Cheguei em casa, fui chorando escada acima, abri a porta, não fiz nada. Fui para o quarto. Eu tenho uma Bíblia branca, que quando eu me casei na igreja evangélica com meu esposo, que eu já vim de um outro casamento, um divórcio, a minha filha mais velha levou a aliança em cima de uma Bíblia branca quando nós casamos. E eu casei a primeira vez na igreja evangélica com o meu esposo Jorge. Então, eu pus aquela Bíblia no chão, me ajoelhei no chão do meu quarto, joguei a Bíblia em cima do meu colchão, pus a minha aliança, só a minha, porque eu só tinha a minha, em cima da Bíblia, e dei um grito e falei: Deus, ouça-me, Deus, eu estou aqui, eu estou sangrando por dentro e por fora, eu não paro de chorar dia e noite, eu só quero que o Senhor me ouça, por favor. Eu falei para Deus: Deus, o Senhor lembra dessa Bíblia branca? Lembra, Senhor, de quando eu casei no teu altar? Lembra da aliança que eu fiz contigo, porque eu não fiz com meu esposo, a aliança eu fiz contigo. Eu fiz aliança contigo e falei para ti que eu ia cuidar dele e amar até que a morte nos separasse. E eu cumpri minha parte. Ele não cumpriu a dele, mas não é problema meu, porque eu cumpri a minha parte. Então, Senhor, ele está com outra mulher. Ela não é nada para ele, porque não foi ela que casou com ele, quem casou fui eu. Então, Senhor, eu reivindico o meu casamento de volta. Eu quero o meu casamento de volta. Por acaso, Senhor, eu posso viver sem um braço? Sim. Posso viver sem dois? Posso. Posso viver sem as minhas duas pernas? Posso. Posso viver sem metade da minha cabeça? Não. Sem metade do meu coração? Não. O Senhor não, eu não posso ser partida ao meio e arrancada da outra metade. E assim é isto que aconteceu. A minha outra metade foi arrancada de mim. E eu estou sangrando. Eu não paro de chorar, estou sangrando. Se o Senhor não puder trazer ele de volta, amanhã ou depois da manhã, que eu não acorde mais, porque eu não quero mais viver aqui sem a minha metade. E eu falei com Deus, levantei, depois tornei a voltar. Falei: Deus, tem mais uma coisa. Eu quero que o Senhor envie uma pessoa que me abrace, porque eu preciso de alguém que me abrace, que eu estou muito dolorida, estou muito triste. Eu quero que o Senhor envie uma pessoa que me ajude a orar, que o Senhor me ajude, Senhor, a alcançar a Tua mão. Eu vejo a Tua mão, mas não consigo alcançá-la. Envie alguém para mim, por favor, meu Pai. E não falei mais nada, saí do quarto e não falei mais nada. Depois de uns dias, uma pessoa que havia comprado minhas coisas me convidou para ir à casa dela e disse que queria que meu esposo colocasse o papel de parede na casa dela igual eu tinha na minha. E eu falei para meu esposo e lá foi ele. E ali tinha uma pessoa naquela casa que era amiga dela e era evangélica e me viu muito triste. Depois ela falou comigo: olha, você tem Facebook? Eu disse: tenho. Eu dei o Facebook para ela. À noite, ela me convidou e eu só perguntei: você é evangélica? E ela disse sim. Daí ela disse para mim: olha, o que está acontecendo? Eu vi no teu olhar tamanha tristeza. E eu falei, contei para ela o que tinha havido. E ela me disse: você conhece a igreja DEF? Eu disse: não conheço. Olha, posso pedir para uma amiga minha de uma igreja batista ligar para você? Pode. Posso pedir para o meu pastor da minha igreja ligar para você? Eu falei: pode. Dei o telefone a ela. Inclusive, pensei que ela fosse da igreja DEF, mas ela não era. E ela morava na Alemanha. Então, ela me deu aquele papelzinho da igreja DEF. E eu ali fui procurar aonde era a igreja DEF.
encontrei a Igreja DEF e um telefone de Luxemburgo, e pensei que fosse a Igreja DEF em Luxemburgo. E guardei aquele papel e não telefonei, não fiz nada. No dia seguinte, fui trabalhar, e ali na casa do meu patrão, limpando e chorando, lembrei daquele telefone, e eu telefonei. E o pastor Jorge me atendeu e falou, eu falei, é da Igreja DEF? Ele disse, não, eu sou pastor, já tivemos um núcleo de oração, eu sou o pastor da Igreja DEF, moro aqui em Luxemburgo, não temos ainda igreja, a nossa igreja fica em Portugal. Perguntou o que estava acontecendo, e eu contei, e ele falou, à noite eu vou à sua casa. Então, eu sabia que aquilo, Deus tinha enviado para me abraçar. Daí eles chegaram em casa, e eu caí em prantos, e eles me abraçaram, e oraram comigo, oraram na roupa que tinha ficado do resto do meu esposo. E começamos a nos reunir e fazer oração, ele ligou para cá, e continuou orando, a igreja toda orou. Sei dizer que uma semana depois, meu esposo estava em casa, com todas as coisas dele. Mas ele não estava lá, só ele. Porque eu tinha falado com Deus, Deus, se o Senhor trouxer ele para casa, eu vou tentar de todas as maneiras mostrar para o Senhor, para ele, através de um pastor, a tua palavra, para que o Senhor converse com ele através de alguém. E assim Deus fez a parte dele e esperou que eu fizesse a minha. Trouxe ele de volta, o coração não estava nem a mente dele, porque estava em outro lugar, somente ele estava ali, eu sabia disso. Mas para mim era o que bastava, saber que ele estava ali, sabendo que Deus ia falar com ele. Todas as noites, quando era o culto da DEF, de terça e de quinta, de sábado e domingo, eu punha e ele estava lá, e eu falava, Jorge, olha o culto. E ele falava, tá, eu estou ouvindo. E ficava vendo a internet num tablet. E ele não prestava atenção, e eu falava com Deus, no meu pensamento, Deus, fala com ele hoje, através do pastor Robson, fala hoje. Não passava um culto e nada, passava outro, nada. Depois de 2 semanas, o pastor fez uma campanha da semana de unção, com óleo da unção. Não sei quais eram óleos, porque só lembro de um, que foi numa quinta-feira. O pastor fez o culto do óleo com unção da canela, o óleo da canela. E ele estava deitado no sofá, e eu falei a ele, Jorge, presta atenção. E falei com Deus, fala hoje, pai, por favor, fala hoje. E daí, quando ele estava ouvindo o culto, o pastor começou a pregar sobre o óleo da canela, que a mulher adúltera, que ela ungia a cama para chamar os homens, atrair os homens para a sua cama. E ele disse que aquele óleo ninguém poderia usar, somente os que eram ungidos pelo Senhor, porque aquele óleo era o óleo do Senhor. E ele começou a ouvir aquilo, só sei que ele sentou no sofá. A feição dele do rosto mudou. E ele chorou, e ele na mesma hora falou, a partir de hoje eu mudo, a partir de hoje eu mudo. E ele mudou, e ele mudou. E ele hoje está aqui. Foi muito sofrimento para mim, foi muita tristeza. Vocês não imaginam o que eu passei, o que eu sofri, as humilhações, quanto que ele me fez passar, que a outra mulher me fez passar, o quanto eu fui humilhada, quanto fui ferida e magoada. Mas Deus, Ele curou tudo isso. Não que não tenha cicatrizes, tem cicatrizes, mas já não me dói como doía. Mas Deus curou tudo isso, e curou o coração dele, e abriu a mente dele, tirou todas as escamas dos olhos dele, e ele viu que ele estava errado, e ele se consertou perante Deus. Deus mudou completamente o coração dele, Deus mudou completamente a minha vida e a vida dele. Tudo que eu perdi foi restituído. A primeira coisa que foi restituída foi o coração dele para mim. A primeira coisa e o mais importante para mim, porque nada de material para mim não importava, mas eu glorifico a Deus por isto. E quero que todos vocês que estejam aí, através da Câmara Missionária, como meu esposo chama essa Câmara de Câmara Missionária, você não pense que você, mãe, que tem um filho que ele é drogado, que ele é bêbado, você esposa, você marido, que tem problemas no seu casamento, que Deus não pode fazer nada. Deus pode fazer, basta você orar com fé e pedir com fé,
porque Deus faz, Ele transforma, Ele muda, e acredite nisso, mesmo que pessoas falem para você, olha, Ele tem livre-arbítrio, Ele faz o que Ele quer. Não é bem assim. A pessoa tem, mas quando ela já está liberta, quando ela conhece Jesus realmente, e ela pode escolher se ela quer ou não quer. Mas se fosse assim, então do que valeria a mãe de um bêbado orar para o seu filho bêbado e drogado, se Deus não ia ouvir? Como que uma mulher que seu marido está com outra mulher, do que valeria ela orar, se Deus também não trouxesse ele de volta? Porque o drogado, o que está se prostituindo, o que está nas drogas, ele não quer sair dali, porque o diabo, ele cega completamente a pessoa. Mas se você orar com fé, se você tiver fé realmente, Deus faz um milagre na sua vida, como fez na minha. Porque eu agradeço a Deus, agradeço a Igreja DEF, e agradeço o pastor Robson, que esteve sempre ao nosso lado. E por isso que hoje nós dois estamos aqui nesse templo, para agradecer o Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade, em nome santo do Senhor Jesus Cristo.